Pela graça e misericórdia de Deus, nós podemos estar com vocês novamente e saber que Deus transforma nossas vidas. Hoje nós queremos olhar a vida de Davi adiante, mas ele vai conviver com uma pessoa que daqui para frente tem muita dificuldade. Davi havia, como nós ouvimos semana passada, sido ungido para ser o novo rei de Israel, mas tinha um rei. E diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Você viu a frase que eu terminei semana passada? O Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou. E aqui diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Saul começou a ter muitos problemas. E aí ele precisou de ajuda. E veja como Deus faz as coisas. Deus muitas vezes coloca pessoas que Ele está preparando para alguma coisa. Davi vai conhecer o palácio real. Davi era para ser o futuro rei. E ele precisava conhecer. Ele sabia cuidar de ovelhas, era tudo que ele sabia fazer. E agora Deus tinha ungido ele para ser futuro rei. E ele precisava conhecer a vida do palácio, ele precisava conhecer a vida real, ele precisava conhecer essa realidade. E aí no verso 18 do capítulo 16 diz: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um bom guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Você viu as qualidades de Davi? É um guerreiro valente. Sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Sabe o que acontece? Na nossa vida, muitas vezes, nós temos problemas em nos aceitar como Deus nos fez. Quando a gente está assim na adolescência, na mocidade, muitas vezes isso não nos agrada no nosso rosto, isso não nos agrada no nosso corpo e assim por diante. Mas quando Deus prepara pessoas, elas começam a aceitar como Deus fez elas. E esse é o meu caso também. Eu tive que me aceitar como eu era. E quando a gente aceita, daí a gente de repente começa a falar, começa a ter aparência legal, as pessoas começam a gostar da gente, a gente começa a viver de uma forma boa e começa a se alegrar. E é interessante o que acontecia. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa, tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Ele precisava aprender algumas lições na sua vida. E Davi foi um grande homem abençoado e dirigido por Deus, porque ele se deixou usar. E é interessante, aqui ele vai e trabalha para Saul, ele toca a harpa para ele calma o coração de Saul, o espírito maligno o deixa, mas nós sabemos que mais tarde, nós veremos essa história mais tarde, como Saul persegue a Davi, como ele quer o mal de Davi. Mesmo Davi sendo aquele que um dia veio na casa dele, o abençoou tocando harpa, o abençoou fazendo, e na nossa vida também é assim em certos momentos. Aquelas pessoas que nós achávamos com quem nós podíamos contar em todos os sentidos, de repente começam a virar as costas para nós. E as coisas começam a ficar diferentes. Foi muito interessante esses dias, eu estava em casa e recebi um WhatsApp. Como todos nós recebemos WhatsApp, eu também recebi um. E aí foi muito interessante. Quando eu abri o WhatsApp, ele diz assim: pastor, eu quero hoje somente fazer uma coisa. Eu quero orar pelo Senhor pelo WhatsApp. E ele tinha gravado uma oração que ele fez pela minha vida e da minha esposa. E eu disse para minha esposa: isso ainda não tinha me acontecido. Alguém orar pela gente pelo WhatsApp, deixar uma oração gravada. Por quê? Porque ela queria nos abençoar. Porque um dia nós fomos bênção na vida dela. E reconhecer isso que Deus faz em nossa vida é tão importante, porque nós precisamos deixar Deus nos renovar constantemente por dentro. Nós vamos ver a vida de Davi nas próximas semanas, como Deus sempre de novo renova esse menino. Mas ele era aquele menino que
estava diante do Senhor era um menino guerreiro, era um menino valente. Ele era um menino que sabia que o Senhor estava com ele. E eu acho isso fantástico na vida de Davi. Como Deus acompanha esse menino desde jovem. Ele aqui era um garotão, 17, 18 anos, sei lá, a Bíblia não diz a idade, mas mais ou menos essa idade ele deve ter tido. E Deus começa a acompanhar esse menino desde cedo e começa abençoando a vida dele. Começa derramando graça sobre a vida dele. Começa dando a ele alegrias. E aí ele continua sempre de novo abençoando, abençoando, abençoando e abençoando. E o pai dele manda comida para Saul, manda comida, vinho para ele, manda cabritos para ele, manda um monte de coisa para Saul, querendo agradar o rei, para que o rei estivesse satisfeito com o seu filho. E o Senhor estava com ele. E Saul no começo aceitou ele do jeito que ele era. Mas a maldade, quando vai tomando espaço na nossa vida, ela vai nos levando para a desgraça. Por isso nós temos que correr da maldade, fugir da maldade e buscar cada vez de novo renovar a nossa mente. Assim como diz Romanos capítulo 12, deixai-vos transformar, deixar-nos renovar, deixar Deus fazer-nos de novo, e aí nós podemos viver uma vida que agrada a Deus.